Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal, faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O arrebatamento está prestes a ocorrer e após esse grande evento, tão esperado pela Igreja de Cristo, haverá um período de 7 anos de grande tribulação sobre toda a terra. E a única oportunidade de salvação para esta geração que antecede esse grande e glorioso dia é invocar o nome do Senhor. Cada congregação, uma nova igreja. E a base da mensagem de hoje está em Romanos capítulo 16, versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. No Antigo Testamento, podemos observar que em toda a nação de Israel havia um templo, o qual foi construído no Monte Moriá pelo rei Salomão. E o povo de Deus vinha dos 4 cantos da nação para celebrar ao Senhor. O Salmo 48:2 faz a seguinte declaração em relação ao templo e à cidade de Jerusalém. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Apesar de no Velho Testamento Deus ter habitado no templo, isso já não acontece no Novo Testamento. Hoje nós somos o templo de Deus e seu Espírito Santo habita em nós. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Assim, biblicamente falando, a igreja do Novo Testamento não possui um só lugar de celebração, louvor, adoração, oração ou reunião como havia na época do Velho Testamento, em que somente no Templo de Jerusalém eram realizadas as liturgias. Entretanto, em nossa era, a igreja congrega em muitos lugares. Assim sendo, se você procurasse por uma igreja no primeiro século, você seria conduzido a uma congregação de pessoas se reunindo em uma casa, como podemos ver nas Escrituras. Saudai também a igreja que está em sua casa. Romanos capítulo 16, versículo 5. Portanto, seguindo o exemplo da igreja primitiva, o nosso ministério, de forma estratégica, está abrindo e estabelecendo congregações, igrejas nas casas por toda a cidade e por todos os lugares onde seus discípulos forem enviados com o propósito de pregarem o Evangelho e fazerem novos discípulos para o Senhor. De sorte que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos capítulo 6, versículo 7. A igreja primitiva propagava a palavra de Deus e logo ganhavam almas para o Senhor, e assim multiplicavam rapidamente o número dos discípulos. Portanto, como igreja de Cristo, devemos ir e fazer discípulos. Esta é a ordem do Senhor. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos. Mateus capítulo 28, versículo 19. Esta é a ordem de Deus para nós. Pregar o Evangelho às almas perdidas e fazê-los seus discípulos. Portanto, é necessário um lugar para a colheita dos frutos que começa no abrir de uma nova congregação nos lares, até que a mesma seja estabelecida como uma igreja filial em seu próprio lugar. Somos uma igreja que almejamos seguir o padrão apostólico de anunciar e ensinar o reino de Deus publicamente e nas casas. Sabeis que nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Atos capítulo 20, versículo 20. Aonde quer que haja famílias de nossa igreja,
Ali abriremos uma nova congregação com a visão de estabelecer em breve uma nova igreja filial. Portanto, a congregação funcionará nos lares somente enquanto não houver o seu próprio lugar. Nós estamos vendo novas pessoas sendo alcançadas semanalmente com a pregação do Evangelho em nossas congregações. Nossos irmãos alegremente abrem as portas de suas casas e os líderes começam uma nova congregação. Nós somos uma igreja flexível e aberta ao mover do Espírito Santo. Essa é a nossa identidade apostólica, pois queremos cumprir o ide do Senhor como a igreja primitiva cumpriu. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Atos capítulo 8, versículo 4. Queremos seguir o exemplo dos primeiros apóstolos e da igreja primitiva que, sem medir esforços e o preço a ser pago, iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Aleluia! Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Atos capítulo 8, versículo 5. Na sede do Ministério MAPS, a celebração com todos os membros continua. Entretanto, somente por convocação previamente avisado em reunião e registrado em ata. Portanto, todas as congregações estão oficialmente autorizadas a realizarem seus cultos a Deus aos domingos, nas casas concedidas pelos irmãos, proprietários da mesma, seguindo assim o padrão da igreja primitiva. Saudai-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. Assim os membros do Ministério MAPS, que estavam com dificuldade de participarem dos cultos por algum motivo, agora são alcançados. Entretanto, precisamos tomar muito cuidado com o espírito de divisão para não dividirmos o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Somos uma igreja que prezamos pela ética e a unidade. Fomos chamados para ajudar na propagação do Evangelho, no crescimento e na edificação do corpo de Cristo. Mas entendemos pela palavra de Deus e pela história da igreja que as divisões podem destruir a unidade e impedir o avanço da igreja de Deus. Portanto, devemos ser cautelosos para que não haja divisão no corpo de Cristo e nem no corpo ministerial. Em nossa igreja, a visão não é recrutar membros, mas sim fazer discípulos, pois entendemos que esta é a vontade do Senhor. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. João capítulo 8, versículo 31. Membros de igreja não podem alcançar muito para Deus. Discípulos, porém, ganham almas, multiplicam-se em outros discípulos, conquistam cidades e nações. Portanto, como igreja de Cristo, queremos seguir o padrão apostólico da igreja primitiva que conquistava cidades e andavam no temor do Senhor, como vemos em Atos capítulo 9, versículo 31. Assim, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz, eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo, se multiplicavam, andando no temor do Senhor. Igrejas, neste texto citado acima, são congregações se reunindo nas casas. Por isso cremos que essa visão vem do Senhor. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Portanto, se a visão de Deus entrar em seu coração, onde você for, a igreja irá junto. Se você se mudar para um bairro distante ou para outra cidade ou nação, a igreja irá junto com você. Você carrega consigo a igreja aonde quer que vá, pois ali será aberto uma nova congregação. A igreja primitiva imprimia esta visão nos seus discípulos, como vemos nas Escrituras. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Aleluia!
Atos capítulo 8, versículo 4. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.